Quando a gente entra na adolescência, nesse processo de perceber que a gente está crescendo, inconscientemente a gente busca responder uma pergunta: como continuar sendo filho sem ser criança? E essa é uma das grandes buscas que às vezes levam os adolescentes a fazerem coisas que são consideradas perigosas, imorais, incoerentes. E nós, enquanto pais, mães, cuidadores, a gente precisa começar a entender melhor como é esse desenvolvimento do ser humano de uma perspectiva mais integrativa, para que a gente consiga entender que, além do desenvolvimento físico e social, existe um desenvolvimento psíquico e espiritual. A busca por pertencer é um dos maiores desejos da humanidade. O pertencimento, o ser amado, falam sobre a nossa possibilidade de sobrevivência, então encalcados no nosso cérebro desde a Idade das Cavernas. Entender como esse pertencimento se apresenta nas diferentes fases de vida pode nos ajudar em muita coisa. Eu sou Ana Marques, eu sou formada em Pedagogia Social Antroposófica, orientadora parental e mentora de mulheres. E estou fazendo aqui uma série sobre o Rubicão, sobre essa fase, né, antes de iniciar de fato a adolescência, muito baseada nas conversas que estão surgindo por causa da série Adolescência no Netflix. E a minha tentativa aqui é trazer para você uma visão dessa outra perspectiva, dessa perspectiva, né, do nosso desenvolvimento psíquico, social e espiritual. Fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você um pouquinho mais sobre o que é o terceiro setênio, né, que é essa fase da adolescência entre os 14 e os 21 anos. Quais são as mudanças pelas quais a gente passa e quais são os pontos mais importantes para nós, enquanto pais e cuidadores, para que a gente possa prestar atenção e acompanhar essas crianças nessa grande travessia que é a adolescência. A primeira coisa que eu queria trazer é uma visão geral dessa fase. Então, entre os 14 e 21 anos, acontece o nascer da nossa identidade. E ali no meio a gente vai ter uma crise que chama afirmação do eu. O que é essa crise? É o típico estereótipo da adolescência, em que essa criança, né, vai bater de frente com os pais, com a autoridade, para tentar mostrar quem ela é. E aí quando a gente faz esse entendimento mais integrativo, né, a respeito do desenvolvimento humano, nessa fase também a gente está passando por um processo de desenvolvimento aqui do sistema digestivo e órgãos sexuais, né? E nisso, o que é? Eu gosto muito dessa metáfora. O que é o sistema digestivo? A gente come algo, o nosso corpo destrói essa matéria. O digerir é isso, é destruir essa matéria, quebrar ela em 1000 pedacinhos. E aí, né, no intestino tem a absorção dos nutrientes do que serve pra mim. O que não serve pra mim, eu descarto. Mas o que serve pra mim, serve pra quê? A gente usa exatamente do mesmo jeito? Uma banana entra a banana e fica a banana em mim? Não. Quando a gente quebra os nutrientes, a gente usa essa base para construir o nosso próprio músculo, osso, né, enfim, cérebro, movimento, tudo. Então, o processo digestivo que está amadurecendo, né, digestivo e sexual, que está amadurecendo nessa fase, entre os 14 e os 21 anos, por essa perspectiva psíquica e espiritual, ele nos traz já essa imagem da adolescência. Nessa fase, as nossas crianças vão precisar pegar o que elas ingeriram de nós, o que elas receberam de nós, valores, jeito de fazer, gosto, jeito de se vestir, enfim, tudo isso, e destruir. E destruir para chegar na matéria base para que elas possam construir de fato a sua identidade. E isso é muito mal interpretado. Os pais, normalmente, se sentem desafiados com os embates que a adolescência traz. Mas o embate aqui é uma tentativa, uma busca por limite. Vamos imaginar, é como
O chão que eu caminho, né? O chão aonde eu piso é um limite para o meu pé. Mas é justamente eu ter esse limite que me permite ir para frente. O adolescente, quando entra nessa fase, ele vai provocar, vai buscar uma série de embates com aquele mundo que é conhecido para ele. Porque através de encontrar esse limite com o mundo é que ele reconhece a si mesmo. Então esse é o grande movimento da adolescência, que às vezes é muito difícil para nós, pais e mães e educadores, porque é um momento de embate, é um momento dessa força destrutiva, né, do que eles receberam de nós. E é importante ter em mente isso. Sim, da mesma forma que a gente faz a digestão, eles vão precisar questionar, duvidar, descartar muita coisa do que eles receberam de nós. Agora, o que é muito natural de acontecer é que lá desde o Rubicão, e eu tô falando do Rubicão em outros vídeos, porque pra mim o que acontece no Rubicão pode muito dar o tom de como vai ser a adolescência dessa criança. A conexão, a confiança, o acolhimento que eu tenho com essa criança no Rubicão, na fase entre 8 e 10 anos, vai ser a base para que eu mantenha um certo vínculo com essa criança na adolescência. Para que ela veja em mim uma pessoa de confiança. Para que ela saiba que a nossa conexão tá acima das minhas expectativas em relação a ela. Tá no lugar do amor incondicional. Não importa o que ela faça, eu amo essa criança e eu estarei aqui para ela. Que é muito diferente do amor condicional que muitos de nós demonstramos. Que é, eu te amo, eu gosto de você, eu te dou presente, eu te vejo se você tá cumprindo as minhas expectativas. Agora, se você sai das minhas expectativas, se você faz coisa que eu não queria que você fizesse, aí eu retiro o meu amor. Te coloco de castigo, retiro as coisas que são importantes pra você. Isso não é criação de vínculo nem de confiança. Bom, Ana, mas o que fazer? O que fazer podemos trabalhar em outro vídeo, porque eu não quero focar nas ferramentas aqui. Eu quero focar em trazer pra vocês essa visão do que é essa adolescência quando a gente tá falando desse desenvolvimento psíquico e espiritual. Então, gente, o que acontece? Nesse momento em que a criança está tentando identificar quem eu sou, tentando encontrar a sua identidade, ela vai fazer um embate. Ela vai fazer esse processo de destruir o que ela recebeu pronto para construir algo que está alinhado com quem ela é. Olha, no fundo isso é bonito. No fundo isso é muito essencial, é muito autêntico fazer esse movimento. É importante que a gente passe por isso. Porém, nesse processo de crescimento, nos vem uma pergunta inconsciente. Como continuar sendo filho sem ser criança? Como que eu continuo nesse lugar de ter pais para quem eu respondo, que me guiam, que me acompanham, que me protegem, se eu não sou mais criança? Como isso pode ser possível? E a busca por esse lugar traz de novo, como no Rubicão, um sentimento de solidão, de angústia. E se a gente não conseguir entender mau comportamento da criança como um sintoma de que às vezes alguma coisa aí, esse senso de ser amado, senso de pertencimento, não tá ajudando a criança, né? Não tá sendo construído de uma forma positiva. Se a gente não conseguir entender o mau comportamento como um sintoma de que a gente precisa olhar para isso, a gente pode acabar perdendo o vínculo com essa criança e deixando ela, entre aspas, sozinha no mundo, mesmo que a gente não queira, tá? Outra coisa acontece na adolescência. Nessa fase de travessia entre ser criança e ser adulto, existe um rito de passagem. Esse rito de passagem a gente conhece de muitos mitos e de muitas culturas, né? Então, tanto em culturas aborígenes quanto na cultura europeia, que tinha a grande caminhada que os homens faziam. Da mulher era a apresentação no baile de debutante. Até algumas tribos africanas, por exemplo, em que o menino saía, né, sozinho, sem comida, não levando nada, e ele tinha que saber sobreviver. Isso era um rito de passagem para a vida adulta. Enfim, a gente sempre teve esses ritos de passagem da vida adulta, porque isso é importante para o nosso mundo psíquico, é importante para que essa criança entenda que ela passou, então, da fase infância e chegou na fase adulta. E a partir de agora, enquanto adulto, ela vai ter outras responsabilidades, outro papel na sociedade onde ela está. Na nossa sociedade, nesse momento hoje, a gente continua tendo a necessidade psíquica de um rito de passagem, mas a gente já não faz mais ele. Então, o que acontece? Inconscientemente, nessa busca
por esse marco, por esse rito de passagem e nessa busca por pertencer. Por quê? A adolescência é um período que o mundo são os nossos amigos. O nosso mundo social ganha muita importância. Então, a gente vai buscar, sim, pertencer a grupos de amigos. O que acontece é que, às vezes, nessa busca por pertencer, misturada com a necessidade de ter um rito de passagem que me leve de um lugar A, né, que é uma iniciação, de um lugar A, infância, para um lugar B, vida adulta, muitas vezes, os nossos adolescentes entram em lugares escuros e perigosos. E esse rito de passagem, o que ele quer dizer? Quando não se tem um rito de passagem, esse adolescente vai buscar mostrar que ele é adulto fazendo coisas de adulto, sem ainda ser adulto. Então, é onde os adolescentes entram em contato com drogas, com álcool, com corrida de carro, com experiências sexuais diversas e não só dentro de um padrão normal e saudável da idade, mas extrapolando um pouco esse lugar do que significa esse desenvolvimento sexual. E muitas vezes podem acontecer coisas ainda muito mais escuras e profundas, como a gente vê retratado na série do Netflix. Aqui, então, é importante a gente entender que essa busca por pertencimento vai acontecer e vai acontecer essa busca por essa resposta. Como continuar sendo filho sem ser criança? E como fazer essa passagem? Como sentir-me nessa passagem? E apesar de parecerem muito grandes já, né, muito autônomos, uma criança de 16 anos, um adolescente de 16 anos, já tem a capacidade de tomar banho sozinho, arrumar suas coisas, trocar de roupa, lavar a roupa, cozinhar, arrumar a casa. Ele já tem essa capacidade. E às vezes a gente esquece que eles ainda têm um cérebro imaturo, um cérebro em desenvolvimento. A capacidade de julgamento objetiva, analítica, separada da situação, ainda não amadureceu. O cérebro ainda não está maduro o suficiente para conseguir fazer isso de uma forma imparcial. E às vezes a gente esquece disso. Então, é muito importante que a gente acompanhe os nossos adolescentes, mesmo que eles pareçam super autônomos e responsáveis. Mesmo que eles já tenham a capacidade de fazer uma série de coisas. Inclusive, nos Estados Unidos, por exemplo, com 16 anos, você pode até dirigir. Mas ainda são adolescentes, ainda não são adultos, ainda precisam de um acompanhamento, de uma orientação. Por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla do Rubicão, gente. Quando, lá no Rubicão, entre 8 e 10 anos, a criança se sentiu sozinha, desamparada, angustiada, incompreendida, e a gente não fez nada a respeito, a gente não cuidou desse vínculo, a gente não acolheu essa criança, a gente não conectou com ela, quando chegar nesse momento da adolescência vai ser muito mais difícil fazer esse caminho, dar esse passo. E eu não quero trazer, né, não é notícia catastrófica para quem já passou dessa fase, não é isso. Sempre existe um jeito, o amor sempre encontra um caminho. Porém, vai precisar de mais esforço da sua parte, se você não fez essa conexão e não cuidou do vínculo lá no Rubicão. Agora vai precisar de mais esforço, de mais persistência, para que você consiga reconstruir esse vínculo, fazer essa reconexão com o teu filho. Problemas na adolescência não surgem ali, já vem acumulando uma série de coisas de antes. E se a gente conseguir olhar para esse antes, muitos desses problemas podem ser evitados, contornados ou pelo menos minimizados na sua grandeza. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, que toda quinta-feira tem vídeo novo. Tem que fazer uma playlist para que você possa acessar esse conteúdo diretamente. E muito conteúdo também sobre esse desenvolvimento nosso, né, ao longo desses setênios. E sobre nós, enquanto mulheres, aprendendo a navegar por esse mundo também depois de adultas. Se você tem vontade de fazer um caminho individual, de aprender melhor sobre como essas fases estão interlaçadas, como eu, enquanto mãe, posso guiar melhor o meu filho, entre em contato comigo, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar.